Graças a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor a toda a igreja. Pega a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João. Evangelho de João. Essa mensagem era para a gente estar compartilhando com a igreja no culto da passagem de ano, mas nós tivemos os testemunhos e o tempo acabou vencendo a gente. E para que a gente não ultrapassasse muito, eu olhei assim, eu já vi uns assim meio amarelinho de fome. Falei, não, vamos parar o culto por aqui e amanhã a gente continua o culto, né? Então no Evangelho de João, no capítulo número 19, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. A palavra de Deus, ela fala assim, versículo 17, do capítulo 19, do Evangelho de João. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Diga assim: Jesus no meio. Vamos nos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei pensando, é interessante como a palavra de Deus, ela vai chamando a atenção da gente conforme a gente vai lendo a Bíblia, né? A gente lê tantas vezes aquele texto, e cada vez que a gente lê, parece que a gente está de um ângulo, né? E a gente hoje enxerga melhor um detalhe, amanhã a gente enxerga melhor o outro detalhe. E lendo esse versículo esses dias, então me chamou muito a atenção esse fato de falar que ele foi crucificado, entre ele estavam outros dois, mas Jesus estava no meio. Fiquei pensando, mas por que será Jesus ficou no meio, né? Se ele está sentado à direita do Pai, né? Ele poderia ter ficado também à direita. Parece ser um lugar principal, né? Jesus, quando se assentava à mesa, os discípulos, cada um tinha o seu lugar, mas tinha um que sempre se assentava à direita dele, e diz a Bíblia que reclinava no ombro dele. A direita sempre foi um lugar de honra, lugar principal, né? Mas no Gólgota, ele ficou no meio. Comecei a pensar nisso, e comecei a pedir para que o Espírito Santo pudesse nos alimentar com essa palavra. E ele começou então a me fazer a pensar que em todas as coisas relacionadas conosco, todo o movimento do céu relacionado com a nossa vida, Jesus, ele está sempre posicionado no meio. Tem gente que às vezes deixa para procurar Jesus no final, na última hora, no último momento. Mas a Bíblia não recomenda isso. A Bíblia recomenda que Jesus deve ser observado, deve ser visto, não lá no final, mas no meio. Lá no Gólgota, um de cada lado, e se você quisesse vê-lo, ele estava
No meio. Diga no meio. No meio. É bem verdade que alguns encontram Jesus no final. Nesse próprio monte chamado Gólgota, um deles encontrou Jesus no final. E muita gente na vida encontra Jesus no final. Mas isso não quer dizer que seja o propósito de Deus. Porque isso pode ser muito perigoso. A pessoa pode deixar para o final e não ter condição de poder ter um encontro com Jesus. Esse final pode ser repentino. Esse final pode ser surpresa. Esse final pode ser um de repente, pode ser uma tragédia inesperada. Então seria muito arriscado Deus fazer uma coisa para o final. Porque a obra da salvação, quem foi que fez? Foi Deus. Foi Deus que enviou o seu Filho, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Então, se foi Deus que fez, então o que a Bíblia, eu aprendi com essa palavra? Que Deus não faz isso no final. Deus faz isso no meio. Deus faz isso durante, diga durante. Essas pessoas que acabam encontrando Jesus no final, não é porque Deus estabeleceu assim, é porque elas deixaram para o final, né? E sabe, me preocupou muito essa palavra, porque vai muito de encontro com a nossa característica de povo brasileiro. Tem povos que são diferentes de nós, tem povos que são previdentes, mas nós temos que característica? Deixar tudo pro final. É sempre de última, não é assim? Fiquei preocupado com isso. Falei, puxa, olha, nós temos que ajudar as pessoas a não deixar também Jesus para a última hora. Porque a vontade de Deus é que isso aconteça durante. A gente não nasce já salvo. A gente já não nasce com um pé no céu. Nós nascemos por causa do pecado. Nós nascemos na perdição. Nós nascemos no caminho errado. E durante a nossa vida, nós precisamos então ter um encontro com Jesus. Esse encontro, Deus vai trabalhar. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. Deus vai trabalhar. O céu vai trabalhar. Os anjos de Deus vão estar trabalhando para que Jesus aconteça na minha vida, na sua vida, na vida dos seus parentes, dos seus amigos e das pessoas. Aonde então? No final? Não. Durante. Fala durante. No meio. É no meio da nossa vida que Jesus se apresenta. É que nós às vezes, existem algumas pessoas, né, que não percebem, outras não recebem, mas você vai ver comigo que a obra de Jesus, ela não está reservada para o final. Primeiro porque ela é muito boa. Eu conheço gente que vive comigo, que encontrou Jesus aos 30, aos 40, outros aos 50, até mais. E muitos deles falam assim, puxa, eu queria tanto ter encontrado Jesus antes, porque é bom demais. Então uma coisa boa demais não pode ficar para o final. Por isso que ela está reservada para durante a nossa vida. Olha o que me chamou a atenção. A obra do céu na humanidade começa com Deus. No Velho Testamento,
nós temos a aparição, é claro que não presencial, né? A aparição através do anjo do Senhor, o que a Bíblia chama isso uma teofania, que é não uma aparição real. Você vai ver lá, e Deus apareceu, e Deus, não era Deus realmente, era o anjo do Senhor, né? Quando você vê lá na Bíblia, o anjo, esses dias eu mostrei aqui, né? O anjo do Senhor também não é um anjo qualquer, aquele anjo é o anjo do Senhor, era um anjo especial, que quando vinha, ele vinha para representar Deus. Então, no Velho Testamento, nós temos a presença de Deus diretamente na vida dos profetas, na vida ali dos sacerdotes. Quando os sacerdotes entravam no templo, eles chegavam até a presença de quem? De Deus. Moisés falava com quem? Com Deus. Abraão falava com quem? Quando foi que Abraão subiu no Sinai e recebeu lá os mandamentos, quem falou com Abraão? Deus. Os profetas ouviam a voz de quem? De Deus. Então era Deus. Hoje, nós estamos na dispensação da igreja. E nós sabemos, porque Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas a gente não ficaria sozinho, a gente não seria abandonado. Então veja, o Pai já estava no céu, e Ele então foi para o céu, e Ele falou assim, então vocês não vão ficar sozinhos. Se ele falou que nós não íamos ficar sozinhos, é porque se Ele não fizesse alguma coisa, nós íamos ficar sozinhos. Então Ele disse assim, para vocês não ficarem sozinhos, eu vou rogar ao Pai, para Ele enviar o Espírito. Então hoje a igreja, ela trabalha na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos abençoa, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo, Ele trabalha na vida da igreja, fala conosco. Então quando nós falamos assim, Deus falou comigo, hoje, como é que Deus fala com a gente? Através do Espírito Santo. Então nós temos, lá no Velho Testamento, a presença direta de Deus. Na dispensação da graça, antes do arrebatamento, a presença direta do Espírito Santo. E no meio, a presença de Jesus. Pessoalmente, fez questão de vir na forma de homem. Aleluia. Então veja que Jesus não atuou no começo, muito embora Ele tenha a manifestação lá na obra da criação, muito embora Ele tivesse sido, por exemplo, você vê Jesus no Velho Testamento aonde, por exemplo? Você vê Jesus no Velho Testamento na criação, façamos o homem, façamos, mais do que um, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos Jesus no encontro daquele homem resplandecente com Jacó, nós vemos Jesus ali. Nós vemos Jesus no Velho Testamento, quando nós encontramos dentro da fornalha, quantos homens? 4, e o quarto era como? Parecido com o filho do... Então nós vemos Jesus no Velho Testamento, mas Ele se manifesta a nós no meio, amém, irmão? Então, Deus Pai, no final o Espírito Santo, e no meio a presença de Jesus. Nós temos 2 tempos. Nós estamos no ano de 2023. A partir de quando? Antigamente nos documentos lavrados em cartório vinha lá, né? Hoje, por exemplo, dia 1º de janeiro do ano de 2023,
do ano de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos em 2023 baseado no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então Jesus Cristo, ele divide a história no antes e no D, no AD e no AC, antes de Cristo e depois de. Então a própria história tem a presença de quem lá no meio? Jesus. Então onde Jesus está na sua vida? Agora, durante, no meio. Você não está no meio? Então Jesus está operando agora na sua vida. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que em Israel, que me chamou a atenção, o Monte Gólgota. Aí, buscando um pouquinho, eu percebi que em Israel tem 3 montes que são muito importantes. No meio de tantos, mas 3 são os mais importantes: o Moriá, o Gólgota e o Monte das Oliveiras. O Monte Moriá é conhecido como o Monte de Deus, o Monte da oferta, o Monte da entrega. Foi no Monte Moriá que Abraão, obedecendo a Deus, ofereceu o seu filho em sacrifício. Foi no Monte Moriá onde Salomão estabeleceu o templo do Senhor. Então o Monte Moriá tem tudo a ver com Deus. É o Monte de Deus, o monte chamado Deus proverá. O Monte das Oliveiras foi aonde Jesus orou. Seu suor foi transformado em sangue, e ali ele foi consolado pelo céu. O Monte das Oliveiras fala de oliveira, fala de azeite, fala desse momento que Jesus passou. Então ele fala acerca da obra do Espírito Santo. Então o Moriá, o monte de Deus, o da oliveira, o monte do Espírito. Mas entre o Moriá e o Monte das Oliveiras, quem que está no meio? O Gólgota, que é o monte do o monte de Cristo, de Jesus. Então veja que Deus, ele aponta Cristo para nós sempre no meio. Então Cristo é para agora na sua vida. Tem uma obra para acontecer hoje na sua vida. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, em Ezequiel, olha como Deus olha o mundo. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo de número 38. Para Deus o mundo é assim, ó. Capítulo de número 38, versículo de número 12. Deus, quando olha o mundo, ele vê o mundo, mas ele vê também o centro do mundo. O que é o centro do mundo para Deus? Eu sei que no mundo, olhe para mim um pouquinho, no mundo existe um foco, existe um objetivo para você. A sua vida tem um objetivo, a sua vida tem um foco, tem um centro, tem o meio de tudo. Você deve ser movido por isso. Isso pode ser o seu trabalho, isso pode ser sua família, isso pode ser sua diversão. Tem gente que trabalha em função, por exemplo, de poder passear. Tem gente que trabalha em função de poder adquirir. Tem gente que trabalha em função da sua família. Tem gente que trabalha em função de si mesmo. Então esse é o centro da vida de cada um. Mas a Bíblia nos ensina que o centro da nossa vida deveria ser quem? Deus. Deus deveria ser o centro. É o primeiro mandar. Amar acima de todas as coisas é o quê? Todas as coisas. Então nós deveríamos fazer tudo isso tendo como centro quem? Deus. E nós precisamos corrigir isso. É um ano que o Espírito Santo vai trabalhar muito na nossa vida, para que a gente corrija isso, para que a gente aprenda a fazer tudo com o propósito de Deus, tudo para
Deus. Fala assim, tudo é tudo. Fala, tudo para Deus. Então Deus também tem um centro. Ele vê as coisas também tem um ponto. E olha o que fala aí Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Isso a fim de tomares o despojo e arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da... Então Deus está falando aí a respeito de um povo que tem gado e que habita no meio da... E se você olhar o texto todo, você vai ver que Deus está falando sobre Jerusalém. Então quer dizer que para Deus o centro da terra é Israel. Os outros países são países, mas o centro da terra para Deus é Israel. E o centro de Israel para Deus é quem? Jerusalém. Ezequiel capítulo 5, versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor. Então, dentre todas as cidades, quem é que está no centro para Deus? Jerusalém. Está vendo aqui? Então, olha, diante do mundo inteiro, Deus enxerga em primeiro plano quem? Israel. E em Israel, Deus enxerga em primeiro plano quem? E em Jerusalém, quem será que Deus enxerga em primeiro plano? O templo, a casa dele. No Velho Testamento, quando se tinha o tabernáculo, eles andavam no deserto, e eles carregavam o tabernáculo todo embrulhado, e quando eles paravam, que eles iam armar o acampamento, quem que ficava no centro? O tabernáculo. Então o tabernáculo ficava no centro, e as tribos ficavam ao redor do tabernáculo, e cada um tinha a sua posição, o seu posicionamento. Então Deus enxerga como centro no mundo de Israel. No centro de Israel Deus enxerga Jerusalém, e no centro de Jerusalém Deus enxerga quem? O templo. E no templo, no meio de tantas coisas que existia, Deus enxergava o ponto principal onde? Um lugar especial dentro do tabernáculo que se chamava Santo dos... Então quer dizer que o centro, o foco de toda a terra aos olhos de Deus é o Santo dos Santos. Eu queria entrar lá nesse lugar. Então, mas para entrar lá nesse lugar, teria que ser o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não poderia entrar nesse lugar se não fosse uma vez por ano. E ele não poderia entrar sem sangue. Diga sangue. Então o centro de tudo isso que existe no mundo é o sangue. O sangue que era de cordeiro. Mas o sangue que depois João Batista, quando viu, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então o centro de todas as coisas desse mundo está no sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por quê? Porque só o sangue de Jesus pode salvar. O seu sangue pode ser bom. Você pode ser sangue bom, mas o seu sangue não pode fazer o que o sangue de Jesus pode. O sangue de Jesus é o meio,
é o centro de tudo. Quem quiser ser curado precisa do, quem quiser ser liberto precisa do, quem quiser ser salvo precisa do sangue. Quem quiser prosperar precisa do, quem quiser ser filho de Deus precisa do, então o sangue é tudo. O sangue é tudo. O sangue é o meio de tudo. Estar debaixo do sangue significa estar no lugar aonde Deus quer que a gente esteja. Pergunta para quem está do teu, fala, onde você está? Onde você tem estado? Onde você tem estado? Aleluia. E quando nós olhamos para o Gólgota, por isso Jesus estava no meio, porque Jesus é o meio. Aleluia. E quando nós olhamos para o Gólgota, no texto que nós lemos, nós vemos lá, por exemplo, Jesus estando no meio de duas coisas muito interessantes para nós. São dois ladrões, um inconfesso, um blasfemo, ameaçador, desafiador, irreconciliável, que olhando para o meio, dizia assim: não és o Cristo? Desce daí e me tira daqui também. Para esse ladrão, Jesus estava onde? À direita, à esquerda, ou estava onde? No meio. Para esse ladrão, Jesus estava no meio. Jesus poderia ter sido o meio da vida dele, mas foi ali que ele morreu. Foi ali que aquele ladrão conseguiu chegar, porque no meio ele não conseguiu enxergar G, e não deu tempo para encontrá-lo no final. Porque o final de Deus, ainda que Jesus tenha poder para alcançar, mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus, de Jesus, a nossa vida é no meio, porque no final o projeto de Deus é outro. Qual é o projeto de Deus para o final de toda a humanidade? Juízo, julgamento. Fala para quem está do céu, fala, no final é juízo. Cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso o quê? Juízo está escrito na palavra, não salvação, não libertação, não cura, não céu. Cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Então, pastor, qual que é o momento de Deus na minha vida? É agora. Fala para quem está, fala, é agora. É agora. Mas aquele ladrão não enxergava Jesus no meio. E ele então o desafiava. E a vida dele, que poderia ter prosseguido, ficou ali. E dali ele foi para o julgar. Como que ele se chamava? Ninguém sabe. Não teve prestígio, não teve história. Nasceu, viveu e morreu. Que importa o nome. Mas do outro lado tinha um outro quê? O quê? Ladrão também. Do outro lado tinha um outro ladrão também, mas que via de fé. Quando ele olhava lá do outro lado dele, lá na ponta, ele enxergava quem? Um outro ladrão, um amigo dele. Mas quando ele olhava para o meio, ele enxergou quem? Jesus. Aleluia. E quando ele olhou para o meio e enxergou Jesus, o que ele disse? Ele dizia para aquele lá da ponta: ei, para com isso.
Aí o lá da ponta dizia com ele assim: para com isso o quê, rapaz? Ele dizia assim: você está falando que você não sabe. E o outro respondia talvez assim de lá: como assim eu não sei? Você sabe que eu sou mais do que você? Ele dizia assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este, olhando para onde? Para o meio. Nada fez. Aleluia. E ele ficou naquela discussão do ladrão irreconciliável com o ladrão arrependido. Os dois eram, mas qual a diferença? Que um era irreconciliável e o outro era, um era e o outro arrependido. E o que era arrependido disse assim: Senhor, olhando para onde? Para onde você tem olhado nesses últimos dias? Ah, eu tenho olhado para trás, porque eu carrego comigo um peso do que vem lá de trás. Não é para você olhar para trás, é para você olhar é para você olhar para agora. Porque Jesus não está lá atrás, e nem lá, Jesus está agora na sua vida. Senhor, olhando para o meio, ele não estava olhando para o futuro e dizendo assim: olha, eu quero isso, 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 isso. Ah, não estou sendo atendido. Ah, me ensinaram que eu tenho que fazer uma listinha e eu tenho que especificar. Eu quero isso dessa cor, eu quero isso dessa marca. É porque tem essas teologias que ficam enchendo de linguiça a palavra de Deus. Ele não ficou olhando para o que ele precisava no futuro. Ele não fez listinha, listando marca, cor, sexo. Não, ele olhou para o meio e disse assim: Senhor. Se ele chamou Jesus de Senhor, ele era então o quê? Servo. Aleluia. Tem servo aqui nesta noite. Tem servo aqui nesta noite. Porque como que ele pode ser Senhor se não haver servo? Ah, ele é meu Senhor só quando você for servo. Ele só pode ser seu Senhor se você obedecer. Se a pessoa não obedece, como que ele vai ser Senhor? Puxa, mas está dando tudo errado na minha vida. Por quê? Porque você não está obedecendo. Porque Jesus não erra. Ah, mas é porque eu acho, fala para o irmão: para de achar, irmão, fala para ele: para de achar, encontra logo, fala para ele: encontra logo. Eu acho que Jesus não quer para agora, eu acho que Jesus quer só para o ano que vem, Jesus quer só para quando eu envelhecer. Não, Jesus está não na ponta da esquerda e nem na ponta da direita. Jesus está agora na sua vida. As coisas podem acontecer agora na sua vida. Então ele, desprezando em olhar para o futuro e também não querendo resolver lá angústias, situações, pequenos problemas, pesos de consciência do passado, ele vira para o meio e ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. E Jesus disse o que para ele? O mês que vem a gente se fala. Vamos deixar isso para o ano que vem, porque esse já não é mais novo, nós já estamos com algumas horas dele. Não. Ele encontrou Jesus no meio, e Jesus agiu no meio da vida dele. O que era passou para ser o fim, presta atenção nisso. O que era para ser o fim,
passou a ser o quê? O meio. Nós é que escolhemos o que a gente quer. Se a gente quiser que seja o fim, vai ser o fim. Ah, esse aqui vai ser o meu fim. Então vai ser o teu fim. Bate no ombrinho do irmão e fala, então vai ser teu fim. É você que sabe. Você que escolhe. Se você achar que isso aí é a sua sina, se você achar que isso aí é o motivo de você ter nascido, se você, então esse é o teu fim. Você vai... Agora, se você olhar para o meio, você vai encontrar quem no meio? Jesus. E o que era para ser o seu fim, passa a ser um novo começo. Quem crê nisso? Quem pode aplaudir, glorificar e exaltar o Senhor? É aí que vem o que Deus falou para mim, que esse ano vai ser o ano do quê? Da visão. Por quê? Porque depende da sua visão, depende do que você enxerga, depende do que você quer ver, depende do que você estiver preparado para ver. Se você quiser ver o outro lado, você vai ver o outro igual a você. Se você quiser olhar para o futuro, se você quiser ficar preso no passado, mas se você quiser ter uma visão para agora, se você quiser ter uma visão para hoje, se você quiser ter uma visão para o momento, se você olhar para o meio, você vai encontrar no meio a presença dEle. Jesus. Então veja que olhando para o Gólgota, a gente pode ter uma visão espiritual da seguinte maneira: do antes e do depois. O que não cai bem ali é Cristo. O que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo ali? De um lado tinha um, do outro tinha, um era irreconciliável e o outro era confesso. O que era confesso e arrependido, que falou, lembra-te de mim, e Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no... Como que ele chamava? Dimas. Fala para quem está falando, Dimas. Dimas. Não está na Bíblia, mas os historiadores guardaram o nome dele. Ó, aquele ladrão tinha... E por que ele tinha nome? Porque ele está vivo. Só tem nome quem está vivo. Então, como ele está vivo, então ele tem nome. Como é que chamam o que morreu? O que morreu é o falecido, é a falecida, é o in memória. O que adianta o nome para quem morre? Que problema pode causar o nome para quem morre? Quem que precisa ter nome? Quem está vivo. Você precisa ter nome, porque você precisa diferenciar de pessoas. O seu nome tem que estar limpo, senão ele te causa um problema. Você está vivo, você precisa comprar, e você precisa ter nome. Você precisa ser bem recebido, você precisa ter. Então por isso que aquele ladrão ficou resgatado o nome dele, porque ele está vivo. Mas olha que interessante, desprezando o nome,
desprezando o nome, pegando na base, nós vamos encontrar 2 ladrões, e nós vamos encontrar Cristo. O que ele está fazendo lá? Pergunta para quem está falando, o que Jesus está fazendo ali, no meio de 2 ladrões? O que ele está fazendo lá, no meio de 2 ladrões? Era o lugar dele? Um deles acabou dizendo, ele nem mere. Mas por que ele estava lá? O que o senhor está fazendo aqui? Ele estava lá em substituição. Diga assim, em substituição. Diga assim, aquele lugar era meu. Era meu, era seu. Ele estava lá me substituindo. Ele estava lá te substituindo, fazendo daquele lugar não o fim e nem somente o começo da sua vida, mas somente o meio dela. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então a gente vê assim, olha bem, ó, de um lado um ladrão. Aí a gente vê Cristo, e do outro lado um ladrão Assim pode ser a nossa vida. A gente pode ter uma história a ser. O que é isso, pastor? Uma história antes de Cristo. E a gente pode ter uma história de ser, uma história depois de Cristo. Agora, quando que isso vai acontecer? Pergunta aí, fala, quando que isso vai acontecer na sua vida aí? Tem que ser agora. O irmão do Alexandre, quando eu falei, não porque eu falei, tá? Eu não significa nada. O que significa é Deus falando, né? Mas quando eu ministrei, ele disse assim, eu me lembro no testemunho, amém, amém e a... Ó, se pegou, amém, amém, amém. Esse ano pode ser o ano divisor da sua vida. O antes e o depois. Esse ano pode ficar marcado na sua vida. Esse ano pode ser o ano da sua história. Aleluia. Mas o que depende, pastor, para esse ano ser o ano da minha história? É você, durante esse ano, encontrar nele, no meio dele, quem? Jesus. Aleluia. Esse ano não é o seu ano. Fala aí para o irmão, não é o seu ano esse ano. Não. Eu não vou profetizar isso na sua vida. Eu vou profetizar, esse ano é o ano de Jesus na sua vida. É o ano de Jesus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser o ano não da ponta, vai ser o ano do meio. Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar visão. Nós vamos enxergar, e diante dos problemas, quem tem problema aí? Quem tem problema aí? Puxa vida, pensei que você tinha dinheiro. Todo mundo tem problema. Até dinheiro pode ser um? Pode ser. Essa turma que está sentada do teu lado aí, que tem muito dinheiro, é um problema. É um problema. A pessoa está toda aflita, principalmente hoje, o pessoal está aflito. Não sabe nem o que fazer, tem gente que está dormindo em cima do dinheiro. Mas esse ano vai ser o ano da visão. Quando você olhar para o problema,
Você não vai enxergar problema, você vai ter você vai encontrar quem está no meio. E quem está no meio é Jesus. Eu não vou pedir para você aplaudir, não. Eu não vou pedir, não. Aleluia. Não importa o que aconteça. O dia que você levantar meio de pé esquerdo, você vai levantar e você vai ver no meio quem? Jesus. Jesus. O dia que alguém te pisar, te ferir, o dia que você esperar uma palavra generosa e vier aquela palavra que é uma espada, você vai enxergar quem no meio disso? Diga assim: vai ser o ano da visão. Você não vai perder o foco, você não vai perder a visão. Aleluia. Jesus vai estar sempre lá, no meio de tudo. Você viu? Jogou a turma na fornalha. Quando eles chegaram lá dentro, que eles se bateram, quem que encontraram lá no meio? Jesus. Aleluia. Se vier a doença, se vier a enfermidade, e se você sentir dor, e você não vai encontrar dor, você não vai encontrar enfermidade, você vai procurar no meio de tudo isso o meio, e no meio vai estar quem? Jesus vai estar no meio. Jesus vai estar no meio, porque a enfermidade, o problema, a dificuldade, a dor, seja lá o que for, não é o fim. Diga: não é o fim, é somente o meio. Aleluia, aleluia. Estas coisas não é para te matar, muito pelo contrário, é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vai ser um ano de, sabe, enxergar direito, sem precisar ir no oculista. Nós vamos ver Deus, nós vamos focar nele, naquele que está no meio. Amém? Fica de pé, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá uns passinhos aí ao seu redor e diga assim para quem está do teu lado, fala assim: Ele está comigo. Fala aí: Ele está comigo. Ele está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Com a mão no seu coração, eu quero que você diga assim para Deus: Deus, o que eu estou vendo de mim aqui nesta noite é que eu sou o antes. Eu sou o antes. Aleluia. E a partir de agora, eu vou começar já a ver o depois. Porque a partir de agora, diga: a partir de agora, os meus olhos não vão olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Os meus olhos em tudo vão procurar Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim como nessa noite aqui, fica com seus olhos fechados, mas olha para tudo isso que está ao seu redor. A igreja, os irmãos, o louvor, tudo. Mas no meio de
visão é que pode enxergar. No meio de tudo que nós temos aqui, às vezes a pessoa entra, sai e não enxerga. E ela sai do jeito que ela entrou. Mas se prestar bem atenção, no meio de tudo isso aqui, está a presença de Aleluia. Tudo isso que está aqui ao nosso redor não pode mudar nada, mas a presença de Jesus pode mudar tudo. Somente para aqueles que estão enxergando Jesus nesta oportunidade aqui, somente aqueles que estão enxergando Jesus aqui, e que podem dizer assim: eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou olhar para Jesus, porque Jesus vai fazer diferença na minha vida hoje. Então saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Enquanto você vem, nós vamos louvando a Deus aqui, louvando a Deus pela sua visão. Aleluia. E olhe para o meio, olhe para o meio de tudo que estiver acontecendo na sua vida, e não tenha medo de nada, não se assuste com nada, não fuja de nada, porque se você prestar bem atenção, no meio de toda essa aflição, no meio de todo esse desconhecido, no meio de todo esse deserto, no meio de toda essa causa, você vai poder se encontrar com Ele, com Jesus. Jesus está no meio, bem no meio de tudo isso. Aleluia, para te salvar, para te curar, para te libertar. Você só precisa ter a visão, você só precisa olhar num ângulo certo. Às vezes as coisas entram na frente de Jesus, às vezes as coisas impedem os teus olhos de enxergá-lo, mas você tem que fazer isso pela fé. Mesmo que você não o veja agora, mesmo que alguma coisa te impeça de encontrá-lo, tem momentos que você precisa andar pela fé. Na palavra de Deus está escrito que nos últimos dias, em muitos momentos, o justo vai ter que andar pela fé. Então, ainda que você não veja, creia, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Creia. Mesmo que alguma coisa esteja te atrapalhando, mesmo que talvez a sua fraqueza espiritual, a sua incredulidade impeça você de ver, mas creia, Jesus está aí, e Ele está aí, não para se divertir com o que você está passando, o que você está vivendo, não para te acusar, não para te humilhar. Ele está aí para te salvar, está aí para te ajudar. Glória a Deus. Olhe para mim agora, esse momento é só o meio. Agora não é o mais importante. De repente você está aí, puxa, não é o mais importante. Agora é só o meio. O mais importante é o que Jesus vai fazer.
Quem crê nisso, levanta a mão, diga assim: eu creio. Então, fala para quem está perto de você, fala assim: agora é só o meio. Fala aí, agora é só o meio. Se Jesus estiver nesse meio, Jesus está aí. Se tiver, dá um sinal assim, ó, está. Então é só o meio. O melhor está por vir. Quem crê nisso, levanta as duas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo Senhor fazer parte da nossa realidade, meu Deus. E ainda, ó Pai, que a nossa realidade ela seja estranha, às vezes dura, às vezes, meu Deus, uma realidade em que ninguém, meu Deus, quer participar dela. Ainda assim o Senhor vem e fala para a gente prestar atenção, porque o Senhor está no meio dela, Pai. Aleluia. Eu te agradeço por isso, meu Deus, e eu te peço para que a sua palavra se cumpra na vida de cada um dos irmãos, a fim de que eles possam, meu Deus, receber visão, para te enxergar, para te encontrar, e fazer desse momento, meu Deus, que talvez seja trágico, talvez seja um momento difícil, apenas um meio, para poder, meu Deus, ver a glória do Senhor operar, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Pode ficar melhor, pode ficar melhor.